Olá, gente. Vamos então continuar com equilíbrio. Agora a gente vai entrar em equilíbrio iônico. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui para vocês. Então, equilíbrio iônico, quando a gente fala disso, a gente lembra de ácidos e bases, tá? A gente aplica isso para ácidos e bases. Então, ele é um caso particular para quando aparecem íons, tá? Então, uma base, um ácido, quando a gente coloca em água, em solução, a gente tem a liberação de íons positivos, cátions, negativos, ânions, tá? Então, é um cátion, lembrando, quando eu tenho, quando eu vou perder elétrons, eu perco elétrons, eu acabo tendo um número maior de prótons do que elétrons. Nisso, eu tenho um cátion, tá? Aqui é a representação de um átomo. Um ânion é quando eu tenho um número maior de elétrons, então quando eu ganho elétrons, e eu comparo com o meu núcleo, eu tenho menos prótons do que elétrons, então eu acabo tendo uma carga negativa. Quando uma substância é adicionada em água e ela libera íons, a gente pode chamar essa substância de um eletrólito, tá? Então, os equilíbrios iônicos mais comuns acontecem com os ácidos, as bases e alguns sais, tá? Quando em presença de água, porque eles sofrem o fenômeno de ionização e dissociação, tá? Então, bases, elas liberam OH- e liberam o cátion, que faz ligação com esse OH-. Os ácidos liberam H+, os óxidos estão aqui e os sais são esses. Os sais também liberam cátions e ânions, tá bom? Aqui é só para relembrar qual é a função, como que a gente caracteriza quem é ácido, base, óxido e sal. Então, quando a gente adiciona uma molécula de um ácido em água, acontece o fenômeno de ionização, tá? Então, eu tenho aqui o ácido cianídrico, ele, quando a gente coloca em solução aquosa, por isso está aqui, ó, o AQ, solução aquosa, a gente tem a liberação de H+, e CN-, tá? Então, cátion e ânion. E aí, se a gente for montar a constante de equilíbrio, a gente vai montar produtos e reagentes, do mesmo jeito que a gente estava montando, tá? E aí, agora a gente coloca esse I, que é a constante de equilíbrio iônico, que estão envolvendo os íons, tá? Então, a gente monta a constante de equilíbrio da mesma forma que a gente estava montando até a aula passada. E aí, a gente só muda para I, que é para simbolizar que é uma constante de equilíbrio iônica. E a gente pode chamar ainda, quando eu estou falando exatamente de um ácido, eu posso colocar, em vez de KI, colocar ainda mais específico como Ka, que é a constante de equilíbrio do ácido, tá? Então, a constante ácida, ou constante de acidez. Da mesma forma, então, a constante de dissociação de uma base, a gente pode chamar de Kb, tá? Ou constante de basicidade ou basicidez. Então, a gente monta da mesma forma, mas se é referente a um ácido, eu posso colocar um Azinho. Se é referente a uma base, eu coloco um B aqui. Pelo valor do Ka, a gente pode prever a força de um ácido, né? Porque a gente tem ácido forte, ácido fraco. Agora a gente começa a ver números que a gente consegue classificar esse ácido, se ele é forte, se ele é fraco, tá? Então, quanto mais alto for o valor de Ka, mais forte é o ácido, que é ser mais alto, tá? Um número maior. Então, aqui, o nosso ácido mais forte dentro dessa tabelinha aqui vai ser esse aqui, ó, 4 vezes 10 a décima, tá? E o mais fraco vai ser esse daqui, 10 a menos 5, tá bom? Então, quanto mais alto for o valor de Ka, mais forte vai ser o ácido, maior a sua tendência em liberar os íons H+, tá bom? Quando um ácido, ele pode apresentar também mais de um hidrogênio ionizável em sua molécula, tá? Então, a ionização desse ácido pode acontecer em etapas, e cada etapa vai ter uma constante de ionização. Então, a gente chama isso de ácido poliprótico, que ele libera prótons
e libera em etapas. É o caso do H3PO4. Vocês podem observar que eu tenho 3 hidrogênios que podem ser liberados. Então, quando eu coloco em água, eu tenho a liberação de um deles, tá? Tá formando o íon hidroxônio aqui, que eu podia representar só com o H+, que dá a mesma coisa. Então, eu tenho aqui a liberação de um hidrogênio. Eu acabo, deixa eu pegar a canetinha. Um hidrogênio liberado, agora eu tenho H2PO4. E para essa primeira liberação, eu tenho um valor de Ka ou Ki. Para essa segunda liberação, eu tenho outro valor. Para a terceira liberação, eu tenho um terceiro valor, tá? E aí, eu posso fazer... Aqui eu estou fazendo por etapas e aqui eu faço a minha global. Eu represento esse aqui que estava na minha primeira etapa, o ácido fosfórico. E aí eu tenho a liberação, eu preciso de 3 vezes essa quantidade de água aqui, para ter a liberação de 3H+, e sobrando o meu ânion aqui, tá? Com a minha carga -3. E aí eu vou somar essas constantes, e eu tenho aqui, não é nem somar, né? Aqui está mostrando para mim, eu vou multiplicar essas constantes, e eu tenho o valor da minha constante total, tá? Então, aqui eu tenho o que foi feito para eu ter o valor da constante total, tá? Eu multiplico essas 3 constantes. Vamos lá. Então, a constante de equilíbrio aplicada a um equilíbrio iônico também pode acontecer para bases, tá? E a gente chama de KB. Então, eu tenho uma base aqui, que é um NH4OH, e aí a gente tem essa ionização, tá? Então, quando eu vou montar a constante, é a mesma coisa. Eu pego produtos e o reagente. Monto a constante de ionização, nesse caso, da base. Aí é a mesma coisa. Quanto maior for o valor de KB, mais forte é a base. Então, olhando aqui, o meu KB, que tem um valor maior, é esse daqui, vezes 10 a menos 5. E o meu que tem o menor é vezes 10 a menos 10, tá bom? Então, essa base é mais forte do que essa. Perdão, é 10 a menos 4. Então, essa base aqui é mais forte do que essa. Aí, outra coisa que a gente tem que começar a ouvir. Então, até agora, para tudo. Até agora, o que é importante? Que a constante de ionização pode ser do ácido ou da base, ela é montada da mesma forma, pegando produtos e os reagentes. Os produtos são derivados da dissociação ou ionização de um ácido e de uma base. E através do valor da constante K ou KB, eu consigo estimar a força de um ácido ou de uma base. Então, quanto maior for o valor, mais forte é o ácido ou a base, tá? Então, até agora foi isso que a gente tirou de conclusão. Aí a gente continua. A gente tem uma lei conhecida como lei de Oswald, que relaciona a constante de equilíbrio com o grau de ionização e a molaridade das substâncias que foram ionizadas, que a gente chama de eletrólito, tá? E essa constante a gente vai usar de outra forma, porque aqui a gente vai levar em consideração o grau de ionização, porque a gente tem ácidos fracos, ácidos fortes, bases fracas, bases fortes. Então, dependendo se é um fraco ou forte, eu tenho um comportamento. E isso eu levo em consideração quando eu uso essa lei de Oswald, tá? Então, eu tenho aqui que a constante de equilíbrio iônico é o grau de ionização ao quadrado vezes a molaridade sobre 1 menos o grau de ionização. Em uma solução, quando a gente aumenta o volume, tá? Quando a gente aumenta o volume do solvente, a gente tem uma solução mais diluída. E, consequentemente, a concentração e quantidade de matéria pode diminuir. E o grau de ionização aumenta. Porque você tem um ácido ali. Eu coloquei uma certa quantidade de água. Eu começo a ter a ionização ali, mas eu lembro que eu tenho equilíbrio. Então, tá sempre uma coisa formando outra. Se eu aumentar o meu solvente, eu vou ter mais
do meu ácido ou da minha base, eles vão ter mais espaço ali, mais uma quantidade de solvente, sendo possível liberar esses cátions e ânions. Então, você acaba tendo uma liberação total desses cátions e ânions, tá? E aí você tem, então, um grau de ionização que a gente pode chamar de 100%. Mas a gente vai ver isso com mais calma. Então, a lei da diluição de Oswald estabelece que, com o acréscimo de um solvente em uma solução, a gente tem um aumento do grau de ionização. Então, quanto menor for a molaridade, maior é o grau de ionização do meu eletrólito, pois o valor de Ki é constante. Então, esse valor aqui para a substância, ela é constante. Então, se eu aumento ou diminuo a concentração, eu vou ter um aumento ou uma diminuição desse valor. Eu vou ter um aumento, uma diminuição do meu grau de ionização, uma vez que isso aqui é constante. Então, se eu mexer nisso, eu vou ter uma variação disso, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Então, o grau de ionização, ele é representado, como vocês já viram ali, pela letra grega alfa, essa letrinha aqui, e é uma grandeza matemática utilizada para determinar a capacidade que um ácido ou uma base possui em produzir íons quando dissolvidos em água. Então, aqui eu tenho exemplo de um ácido, de uma base produzindo os íons. Para calcular o grau de ionização de um ácido, é fundamental o conhecimento de dois dados fundamentais aqui, de um ácido ou de uma base, tá? Número de partículas do ácido que foram dissolvidas e número de partículas que foram ionizadas. A gente já vai ver isso, fiquem calmos, tá? Mas a gente não tem uma ionização completa do ácido, então a gente vai ter que saber quanto dele foi ionizado para poder ter a ideia do grau de ionização. Então, quando eu calculo o grau de ionização de um ácido, eu posso multiplicar por 100 para ter o valor em porcentagem. E aí a gente tem como avaliar se esse ácido é forte, fraco, através da sua capacidade de se ionizar, tá? Então, quando eu tenho um grau de ionização maior ou igual a 50, eu tenho um ácido forte. Se eu tenho um grau de ionização menor que 50, ele é moderado, mas isso é até chegar a 5%. Se eu tiver um grau de ionização menor ou igual a 5%, aí eu tenho um ácido considerado fraco. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, tá? Não é sempre que eu vou utilizar isso, é só quando o exercício me fornecer as informações. Mas aqui, eu vou calcular o grau de ionização do ácido sulfuroso, que esse ácido está representado aqui. Ele fala para mim que o número de partículas do ácido que foram dissolvidas são 70 e o número de partículas que foram ionizadas, que se tornaram íons, que fizeram isso, tá? Porque uma coisa é dissolver em água, mas a molécula continuar lá inteira. Outra coisa é você ter a ionização dele, tá? Então, utilizando os valores fornecidos, a gente pode calcular o grau de ionização. Eu tenho aqui, então, o número de partículas que foram ionizadas sobre o número de partículas que estão apenas dissolvidas. Eu vou fazer, então, aqui está errado. É 30 sobre 70. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui de forma correta, tá? Vou fazer agora para vocês. 30 dividido por 70. Eu vou ter 0,42. Então, aqui não é 10, tá, gente? É 30 sobre 70 vai dar 0,42, ou então 42%. Então, agora a gente vai ter duas situações. Se fosse 10 e 30. Então, eu tenho se fosse 10, 14%, se fosse 30, 42%. Como o grau de ionização é menor do que 50% e maior do que 5%, a gente pode falar que é um ácido moderado. Então, mesmo que fosse 10 aqui, se fosse 14 ou 42%, eu posso classificar esse ácido aqui como moderado, tá? Vamos lá. Aí a mesma coisa com as bases, tá? Só que as bases eu tenho só duas classificações. Quando é maior ou igual a 5, eu tenho uma base forte. E a fraca quando ela for menor do que 5,
Então, se adicionarmos cerca de 500 unidades iônicas de um hidróxido qualquer, tá? Então, de uma base qualquer, e tivermos a liberação de 80 íons, qual seria o grau de ionização? Tá? Então, eu coloquei em números aqui, em unidades, 500 e só 80 se transformaram em íons. Então, eu faço 80 sobre 500, 0,16 ou 16%, tá? Então, 16% é maior do que 5, então é uma base forte. Vamos lá. Como existem eletrólitos fracos, moderados e fortes, de acordo com o valor de alfa, o denominador da expressão pode ou não ser utilizado, tá? Então, se eu tiver um eletrólito fraco, tanto para a base quanto para o ácido, eu não preciso utilizar isso daqui. Por quê? Porque isso daqui vai ser um número tão pequeno que não vai fazer diferença essa subtração de 1. Então, eu não preciso utilizar. Agora, se eu tiver um eletrólito forte, esse número já vai fazer diferença. Então, eu preciso utilizá-lo, tá? Isso é importante para a resolução de alguns exercícios que a gente já vai ver exemplo. Então, agora, parando de novo para respirar, a gente viu que depois que a gente calcula a constante, a gente pode calcular uma constante baseado também utilizando o grau de dissociação, de ionização de um ácido ou de uma base. E esse grau é calculado dessa forma, com as quantidades de íons que são efetivamente liberados e a quantidade total que você adicionou lá, porque não é tudo que você adiciona de um ácido ou uma base que vai ser liberado, a não ser que você vai diminuindo a concentração. Aí você tem mais solvente que possibilita a liberação de todos os íons, e aí você tem um grau de dissociação ou ionização alto, próximo de 100, senão, não. E aí, com esses valores de grau de dissociação, a gente consegue classificar um ácido entre forte, moderado e fraco, e uma base entre forte e fraca, tá? Então, temos aquela respirada, resumir de novo. E aí, dependendo, se o número for pequeno, que é proveniente de um eletrólito fraco, eu utilizo essa forma simplificada. Se for um eletrólito moderado ou forte, eu já utilizo essa forma aqui, tá? Então, vamos ver exemplo. Em uma solução 0,02 molar de ácido nitroso, a porcentagem de moléculas ionizadas é 15%. Qual é a concentração de dissociação do ácido nitroso? Então, nesse caso, ele já deu qual é a porcentagem, ele já deu para mim qual é o alfa, 15%, tá? Então, ele está me dando em porcentagem, mas na hora de eu usar na minha fórmula aqui, eu tenho que usar sem essa porcentagem, tá? Então, é 0,15. Então, a gente sabe que a molaridade é 0,02 e que o alfa é 0,15. Vamos lá olhar para a classificação dos ácidos. 15 é moderado aqui, tá? Então, eu já tenho que entrar com a fórmula completa. Não vou usar essa que é para eletrólito fraco. Então, vamos lá. Ai, perdão. Eu coloquei aqui a formulazinha, fiz as substituições. Molaridade, coloquei o alfa e encontrei esse valor. Esse é o valor da constante. Tá bom? Aí, vamos lá. Aqui, gente, é a constante, né? Concentração, tá? Qual é a constante de dissociação? Então, é só substituir a molaridade, que é a concentração, o alfa que ele me deu, e eu encontrei. O que esse exercício queria? Ele queria que eu conseguisse julgar. Não é um ácido fraco, então eu tenho que usar a fórmula completa. Se fosse um ácido fraco, eu poderia ignorar essa parte de baixo. Qual será a molaridade da solução desse exercício se o grau de dissociação for 20%? Então, a gente sabe que o KI não muda. Esse KI é o mesmo. Então, eu mudei a concentração, tá? Para isso foi mudado o grau de dissociação. Quando eu mudo a concentração, quer dizer que o grau de dissociação geralmente aumenta ou diminui, né? Então, se aumentou, quer dizer que eu diminuí a concentração.
Então, olha isso, né? Eu já consigo ter uma ideia só de ver isso, que o grau de ionização está relacionado com a concentração. Se eu aumento a concentração, eu diminuo o grau de ionização. Se eu diminuo a concentração, eu aumento o grau de ionização. Então, eu já tenho que esperar uma resposta em que a molaridade é menor. Então, eu tenho o valor do KI, que eu calculei aqui em cima. Eu tenho o alfa, que agora é 0,2. Eu vou substituir na fórmula aqui, eu consigo ter aqui um valor de M igual a 0,01. Olha aqui, vou observar um valor menor do que 0,02. Eu já estava esperando, eu só não sabia quanto menor. Agora eu já sei, tá? Então, isso é maturidade ao trabalhar com esses exercícios. É saber o que você já está esperando. Eu já sabia que, como o grau de ionização aumentou, que eu ia encontrar um valor de molaridade menor, tá? Então, outro exemplo. Sabendo-se que o grau de ionização alfa de uma solução 0,1 molar de ácido acético é esse valor, podemos concluir que a constante de ionização do ácido na mesma temperatura é qual? Então, eu tenho a molaridade e eu tenho a constante de ionização. Ele quer a constante de ionização, não, eu tenho o grau de ionização, tá? Então, ele quer a constante. Como é um grau de ionização muito pequeno, ele é um eletrólito fraco, então eu não preciso utilizar aquela parte de baixo. Então, eu vou utilizar só a parte de cima, substituindo os valores, e eu encontro esse valor para o meu grau de ionização, tá? Então, é só utilizando a fórmula. Então, até agora, calculamos constante de ionização, que é a constante para um ácido ou para uma base, né? Constante de equilíbrio para um ácido ou uma base, e o grau de ionização. Agora vamos falar um pouquinho de equilíbrio iônico da água, tá? A água, naturalmente, ela tem um equilíbrio. Ela está a todo momento liberando H+ e OH-, tá? E isso a gente pode utilizar para medidas de pH, que é o que a gente vai trabalhar já já. Então, eu consigo montar a constante de equilíbrio da água, tá? Da mesma forma que a gente já está acostumado a montar. E aí, vendo que a concentração de água não sofre variação, eu não vou ter mais ou menos valor de constante de concentração aqui, valor de concentração, eu posso simplesmente esquecer isso aqui e trabalhar apenas com H+ e OH-, que não muda a concentração de água, não é mais água ou menos água, é água, né? Então, eu só consigo, dentro dessa constante de equilíbrio, trabalhar com isso daqui. E isso aqui a gente chama de constante de equilíbrio da água. Esse W vem de water, tá? Que é água em inglês. Então, a constante de equilíbrio da água é representada por concentração de H+ e concentração de OH-. Vamos lá. Então, a gente tem esse nome, produto iônico da água aqui, ou constante de equilíbrio iônico da água. E esse valor, esse KW, ele é 10 a menos 4. 10 a menos 14, perdão. Por quê? 10 a menos 14, se eu tenho a liberação de H+ igual a de H-, eu vou ter para cada um valendo 10 a menos 7. Então, esse KW, ele é fixo, a gente costuma já saber que ele vale 10 a menos 14. A gente já vai chegar por quê? Porque com ele a gente relaciona com o pH. E o pH da água é conhecido como pH neutro, que é o pH 7. Então, pH é a quantidade de concentração de H+. Então, 10 a menos 7 vai me dar esse pH 7, tá? Esses baixos valores justificam o fato da água ser um eletrólito tão fraco. A neutralidade da água pura deve-se ao fato da concentração dos íons H+ ser igual às concentrações dos íons OH-. Então, os dois têm 10 a menos 7 mol por litro dentro desse equilíbrio, tá? Então, o pH e o pH a gente conhece como potencial hidrogeniônico e pOH, potencial hidroxiliônico. O potencial hidrogeniônico é o logaritmo negativo da concentração molar de íons H+. Então, eu calculo o pH dessa forma, tá? Menos log da concentração de H+. E
o pOH é o logaritmo negativo da concentração de íons OH-. Eu calculo menos log da concentração de OH-. Então, quando eu tenho meio neutro, que tem pH 7 e pOH 7, eu tenho esses valores, 10 a menos 7, 10 a menos 7, tanto para H+, quanto para OH-. Quando eu tenho meio ácido, eu tenho mais H+ do que OH-, tá? E quando eu tenho meio básico, eu tenho mais OH- do que H+. Então, a soma dos valores de pH e pOH tem que ser 14, tá? Então, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, eu coloquei para vocês, isso é matemática, vocês têm que lembrar como utiliza o logaritmo, tá? Então, quando eu falo logaritmo aqui, eu estou chamando de base, logaritmando e o logaritmo. Então, quando eu tenho isso daqui, eu vou... cadê? A regra do produto, quando eu tenho uma multiplicação aqui, eu mantenho a base e somo isso daqui, separando. Quando eu tenho um quociente, vou manter a base, que é A, e vou fazer uma subtração. E quando eu tenho uma potência, eu vou derrubar isso daqui para cá, então tombo isso daqui, vou ter isso multiplicando o log com esse outro que estava aqui, tá? E quando eu tenho um logaritmo de base 10, eu não tenho representado, tá? Às vezes só aparece log de 1, quer dizer que é a base 10, quando eu não represento, tá? E eu tenho alguns valores já pré-estabelecidos aqui. Então, vocês vão ver que nos exercícios, geralmente, eles já dão os valores e a gente só tem que saber usar, tá? Então, relembrem essa parte aqui de logaritmo. Então, vamos lá. Alguns exercícios. Em um potenciômetro, se faz a leitura de uma solução 0,001 molar de hidróxido de sódio, utilizado na neutralização do ácido lático. Sabendo que o grau de dissociação é total, o valor do pH encontrado corresponde a. Então, grau de dissociação é total. Então, aquele alfa é 100%, tá? Então, o hidróxido de sódio ele se encontra totalmente dissociado. Então, significa que a concentração dos íons OH- no meio é a mesma do que a concentração de NaOH que foi dado, tá? Então, se teve uma total dissociação, então tem aqui, ó, NaOH, coloquei no meio aquoso, eu tenho Na mais OH menos. Se foi uma dissociação completa, isso daqui era 10 a menos, ó, 1, 2, 3. 10 a menos 3. Aqui, então, também é 10 a menos 3. 10 a menos 3, tá? Porque é 1 para 1 para 1. Se fosse 1 para 2, ia ser o dobro, ou metade, aí a gente vai, tá? Então, é 0,001, que é 10 a menos 3. E por que eu já pus 10 a menos 3? Porque eu vou calcular, ele está pedindo o pH. Só que eu não tenho como calcular pH, que é com base na concentração de H+, mas eu tenho como calcular o pOH. Então, eu vou calcular o pOH. pOH é igual ao menos log da concentração de OH-. Qual é a concentração de OH-? 10 a menos 3. Então, pOH é menos log de 10 a menos 3, tá? Esse menos 3 vai tombar para cá. Então, 3 ficou positivo, porque era menos, com esse menos aqui, ficou positivo. 3 vezes log de 10 na base 10 aqui. Então, isso aqui é 1. Vou ter pOH igual a 3. Só que ele não está pedindo para mim pOH, ele está pedindo para mim pH. Então, pH eu vou calcular levando em consideração isso, que pH mais pOH é 14. Então, eu vou isolar o pH, e eu tenho que 14 menos o pOH, que seria menos 3, é igual a 11. Então, a resposta é 11, tá? Então, prestar atenção nisso. Se eu tenho uma base, eu não tenho concentração de AH, eu tenho concentração de OH. E aí eu posso utilizar essas relações,
tá bom? Próximo. A análise de um determinado afluente mostrou que a quantidade de íons hidrônios, que é o íon H+, presentes é 10 a menos 6, tá? Isso aqui é para estar subscrito, 10 a menos 6. Sabendo que é normal encontrar as águas dos rios e lagos com pH entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Então, ele já deu para mim concentração de H+, tá? Então, já vou calcular direto o pH, eu não preciso fazer aquela volta que eu fiz. Então, como o exercício forneceu a concentração em quantidade de matéria de hidrônio, basta utilizar a expressão. Então, vou usar aqui pH igual menos log de H+. Substituo 10 a menos 6 aqui, né? Então, isso aqui vem para cá, tombando. Eu vou ter, então, que o pH é... Por que está esse menos 1 aqui? Tá. Não precisa disso. Eu só vou tombar isso daqui. Vou ficar com 6. E aí, 6 vezes log de 1 aqui vai dar 6. Posso calcular dessa mesma forma aqui, tá? Ele fez uma volta a mais que não precisa. Deixa eu fazer isso daqui. Então, não precisa colocar isso aqui. pH de log vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui não existe. Vou ficar com pH tombando isso daqui igual a 6. Tá bom? E então, meu pH é igual a 6. Se ele pedisse o pOH, eu ia ter pH mais pOH dando 14. Então, eu já sei que o pH vale 6. 6, 14 menos 6 vai me dar um pOH, é 8? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Vai me dar um pOH de 8. Então, ó, tem até a resposta aqui. Então, você tem que tomar cuidado. Se ele já deu a concentração de H+, eu vou calcular o pH. Não vou fazer essa volta, senão você ia acabar sendo induzido ao erro aqui, tá bom? A equação a seguir apresenta a dissociação do composto aqui, que está aqui, quando adicionado à água. Então, você tem aqui. Qual será o valor de pH de uma solução que apresenta uma concentração de 0,75 mol por litro de metilamina, que está 8% dissociada? Então, ela não está 100% dissociada. Eu não posso falar que a concentração disso é igual à concentração disso. Então, vamos ver como que a gente trabalha? Então, os dados fornecidos no exercício, molaridade, grau de ionização, e ele está pedindo pH. Para determinar o pH, primeiro a gente tem que calcular o valor da concentração de OH- que realmente está, né? Então, eu tenho aqui que a concentração de OH- vai ser o valor da molaridade vezes o grau de ionização, porque a gente viu que é um ácido, é uma base bem fraca, então eu não preciso usar aquela parte de baixo. Então, eu vou fazer 0,75 vezes 0,08. Eu vou encontrar uma concentração aqui de 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ótimo. Agora eu já tenho a concentração de OH. Lembrando que ele quer o pH. Mas vamos lá. Aí, conhecendo o OH, eu vou calcular o pOH. Então, pOH é menos log da concentração de H+. A concentração de H+ é 6 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho a multiplicação aqui de logaritmos, tá? Perdão, isso daqui, ó, eu vou tombar para cá, vai ficar 2. 2 menos log de 6, tá? Fiquei com essa basezinha aqui. Então, eu tenho aqui 2 menos o valor de log de 6 vai dar menos 0,78. Geralmente, o exercício dá para a gente esses valores, tá? Senão, a gente usa a calculadora. Só em vestibular que não pode usar calculadora. Então, o log de 6 é log de 10, né? Base 10, o log de 6 na base 10 aqui é 0,78. Então, 2 menos 0,78, eu encontro um pOH de 1,22. Só que ele estava pedindo para mim o pH. Então, eu vou ter que fazer
a relação pH mais pOH dá 14. Eu tenho que o pH é 12 menos o valor de pOH, é 14 menos o valor de pOH, 14 menos 1,22, eu encontro 12,78, tá? Então, o pH é esse. Gente, o que vocês têm que fazer? Refazer todos esses exercícios que eu propus aqui. Então, vai pegando o slide, resolve, tenta entender passo a passo, que é só treinando, tá? E aí eu deixei também exercício lá no Super Professor, que ele serve para contar a nossa presença. Então, a ideia é, façam lá e refaçam todos esses, que a gente só consegue aprender treinando, tá bom? Então, a aula hoje foi mais pesadinha, espero que consigam entender e a gente vai conversando, tá? Então, até mais, gente.